Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, atropelo. LDU faz 3-0 no Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertadores e o Alviverde vai ter que ter mais uma reviravolta fantástica se quiser decidir a Libertadores. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da desastrosa noite do Palmeiras em Quito, LDU 3, Palmeiras 0, vamos entender tudo que não funcionou, vamos entender cenário de jogo da volta, mas antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo, é muito importante aqui pro canal do VSR, e claro, vem no link que está no primeiro comentário fixado para ir à página da GoCase. A GoCase é uma empresa brasileira que faz produtos de muita qualidade. E que tipo de produtos? Bolsas, mochilas, cabo de celular, capinha de celular, garrafas térmicas, copos térmicos, mas com um diferencial. Tudo produto licenciado do seu clube de coração. Por exemplo, você palmeirense que está aqui vendo o vídeo, se você for no link que está no primeiro comentário fixado, clicar lá, muitos produtos oficiais e licenciados do Palmeiras, que você vai comprar produto de qualidade e ainda vai botar uma grana no bolso do Palmeiras. Nesse mês de outubro, tá rolando a promoção do copo Vibe com tampa, tá? Tipo assim, tipo esse copo bonitaço aqui do Vasco, por menos de R$130. Então, se você quer manter sua bebida gelada por muito tempo, com tampa, com a estampa do seu clube e botando um dinheiro no bolso do seu clube, é só vir no primeiro comentário fixado e ir lá e escolher. Se você usar o cupom GOVSR, ainda tem um super desconto para você, tá? Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e ir direto, e também pode usar o QR Code que tá na tela. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira. Rapaz, vou te dizer, saiu barato pro Palmeiras. Saiu barato pro Palmeiras. O desastre que foi o primeiro tempo, o desastre total que foi o primeiro tempo, poderia ter virado 4 ou 5. A LDU fez 3 do jeito que quis e o Carlos Miguel fez pelo menos 3 grandes defesas. Então, assim, foi um desastre no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu minimizar os danos. A LDU, me parece, que quis administrar mais do que quis ir para cima, do que quis fazer o quarto ou o quinto para matar. Ela procurou mais administrar. Então, o Palmeiras sofreu menos a partir dos 20 do segundo tempo e ainda teve até a chance de diminuir, né? Palmeiras teve com o Sousa uma possibilidade real de diminuir e o goleiro Domingues da LDU, que já tinha perdido a vaga e só jogou porque o goleiro titular se machucou, o Domingues fez uma grande defesa. Mas no fim, LDU 3, Palmeiras 0, a LDU do Thiago Nunes mostrando a recuperação incrível do time. A recuperação não é recuperação, né? Até porque a LDU foi primeira colocada no grupo que tinha o Flamengo. Mas a LDU, do fim da fase de grupos para frente, ela melhorou demais. E aí a gente tem que bater palma pro trabalho do Thiago Nunes, do brasileiro Thiago Nunes. Quem viu a LDU jogar na primeira fase, e eu assisti todos os jogos da LDU na primeira fase, porque era do grupo do Flamengo, então você estava sempre precisando avaliar, porque vira e mexe você ia falar da LDU. Era a pior LDU que eu tinha visto em muito tempo. Cheguei a falar isso algumas vezes, inclusive aqui no canal do VSR. Só que na pausa depois da primeira fase, na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, com o Thiago Nunes assumindo e melhorando o time, a LDU é outra pro mata-mata. Tanto é que se você pega o mata-mata da LDU, eliminou Botafogo, eliminou São Paulo, fez 3-0 na ida contra o Palmeiras. Os jogos em Quito, nessa Libertadores, a LDU jogou 6 vezes em Quito, não perdeu nenhuma e não sofreu gol. Nos 6 jogos, a LDU fez 12 gols e não tomou nenhum. E o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras acabou sofrendo a maior dessas derrotas, né? O Botafogo e o São Paulo perderam por 2-0 nos jogos de mata-mata na altitude de Quito. E
o Palmeiras tomou 3-0. E pelo que foi o primeiro tempo, 3-0 ficou barato. Poderia ter sido mais. Vamos lá falar então do jogo. Tem muita coisa pra gente analisar. Primeiro, altitude. A altitude atrapalha? Atrapalha. Lógico que atrapalha. Em alguns momentos do jogo ali você via os jogadores do Palmeiras puxando o ar ali, parecendo estarem muito desgastados. Mas, e ainda bem que acho que quase ninguém do Palmeiras botou o 3-0 na conta da altitude. Não dá pra você ser um time muito melhor do que a LDU, pelo menos no papel, e você tomar um 3-0 ou fazer um primeiro tempo como o Palmeiras fez. O Palmeiras no primeiro tempo parecia ser um time impotente. Parecia ser um time que não estava treinando, estava fazendo um jogo treino. A LDU fez o que quis com o Palmeiras. Pelos lados do campo, amassou Kelvin pela direita e até o Piquerez, que é um ótimo marcador, tomou um baile pela esquerda, como no lance do terceiro gol. Então, assim, fez o que quis pelos lados. Por dentro, um deserto na frente da área. Um deserto. Felipe Anderson e Veiga, que vinham contribuindo e ajudando muito, nesse jogo, praticamente largaram. Não intencionalmente, que não são jogadores que estão lá de sacanagem, mas ajudaram pouquíssimo. Flaco Lopes também muito avançado, no espaço entre as costas do Flaco Lopes e na frente do Emiliano Martínez e do Andréas Pereira, um deserto ali. Toda a bola que entrou ali, a LDU levou perigo. Toda a bola que circulou ali, seja da esquerda para a direita ou inversão da direita para a esquerda, toda a bola ali passou. Então, assim, sobretudo, uma questão de postura. O time do Palmeiras, não sei se porque estava sentindo alguma coisa de altitude, não sei se porque respeitou demais a LDU, não sei se porque respeitou de menos a LDU, mas a verdade é que a postura do Palmeiras, que normalmente é um time muito aguerrido, muito competitivo, a postura foi abaixo. E aí a LDU atropelou no primeiro tempo. Antes do primeiro gol do Djamil, tinham tido 2 jogadas iguais, de 1 contra 1 para cima do Kelvin pela esquerda, rolando para o meio, e o Djamil tinha, no começo, logo com 5 minutos de jogo, ele perdeu um gol não, ele bateu cruzado e o Carlos Miguel fez um milagre embaixo, milagre, poderia já ter saído 1-0 no primeiro tempo, aí depois teve uma outra jogada assim, se eu não me engano, para o Azul Garay bater, e aí depois saiu o gol do Djamil. Que também é a mesma jogada. Brian Ramírez destruindo com o Kelvin, rolando para trás, o Djamil batendo livre para fazer 1-0. Então, assim, atropelo do time do Palmeiras, que saiu do primeiro tempo com 3-0. Logo depois tem o pênalti do Andréas Pereira, que é um pênalti que eu não gosto dessa marcação, não da marcação do árbitro. Eu não gosto desse conceito desse lance ser pênalti, mas é o que se marca hoje, né? O Andréas Pereira vai na bola, numa batida de primeira depois de um escanteio na meia-lua, e ele vai com a mão aqui, a bola dá uma triscada no ombro e vem nessa mão. O árbitro marcou pênalti na hora, hoje é o que está marcado isso. Ah, mas tem o desvio, beleza. O desvio, ele salva quando a mão está num processo natural, está numa situação natural. A mão aqui não é natural. Então o árbitro marcou por conta disso, mão acima da linha do ombro, mão ampliando o espaço, numa posição não natural, marcou o pênalti. Eu acho que esse tipo de lance, ainda mais com desvio, deveria haver uma permissão maior para não marcar. Mas hoje o que está combinado é pênalti, o Azul Garay bateu muito bem, o Carlos Miguel acertou o canto, fez 2-0, e o Palmeiras continuou perdidaço, Veiga não ajudando nada, Felipe Anderson não conseguindo segurar uma bola, Flaco e Vitor Roque sem conseguir andar, sem conseguir ser acionado, e a LDU em cima só foi fazer o gol já nos acréscimos. Aí a mesma jogada do primeiro gol do Djamil, só que pelo lado direito. E aí foi assim, o Murilo tomou um come do Quinteiro desmoralizante. O Quinteiro deu um traço no Murilo. E aí rolou pro meio e o Djamil veio de frente. Liberdade. O Djamil jogou livre o tempo todo. 3-0. No segundo tempo, a LDU quis administrar. Ainda teve algumas chances ali nos primeiros 15. Depois, cansou pelo ritmo frenético
e a LDU fez isso em todos os jogos em Quito, esse começo, esses primeiros 20 minutos frenéticos, correria e tudo, a LDU deu uma cansada e também quis administrar, e aí ficou só disparando para contra-ataque. As mexidas do Abel acabaram melhorando um pouco o time, a entrada do Giai na lateral, a entrada do Sousa no lugar do Veiga pelo menos teve um pouco mais de combate, e depois a entrada do Jeff Teck para dobrar os laterais ali e que produziu bem mais do que o Felipe Anderson, pelo menos na parte de combate, na parte de... E aí o jogo ficou 3-0 e o Palmeiras ainda teve chance, tá? Palmeiras ainda teve chance. Tem uma bola do Flaco Lopes logo no começo ali, que a bola sobra para ele na pequena área, e aí por um pouquinho ele não finaliza, a bola dá uma desviada no peito dele e tira a finalização dele. E depois tem a batida do Sousa já na reta final do jogo, já faltando 5 minutos para acabar, e o Domingues faz uma defesaça. Se o Palmeiras faz pelo menos um gol, muda muito a percepção e o cenário, e o Palmeiras teve chance para isso, né? Se você olha aqui as estatísticas do jogo, posse de bola 59-41 para a LDU, finalizações 17 da LDU, 16 do Palmeiras. A diferença é a natureza dessas finalizações, né? Muita finalização do Palmeiras de fora, batida de fora, que a bola vai longe, cabeçada de qualquer jeito lá. O Palmeiras não foi efetivo na cabeça, a LDU foi muito concentrada nas disputas aéreas. Então 7 finalizações no alvo da LDU, ou seja, 3 entraram e o Carlos Miguel fez 4 defesas, e dessas 4, 3 defesaças. Sem o Carlos Miguel teria sido pior, tá? Sem o Carlos Miguel, se não são as defesas do Carlos Miguel, a LDU, o Palmeiras voltaria eliminado de Quito. E aí, curiosamente, nas chances claras, o Palmeiras entra com 4 chances claras. O Palmeiras teve chance, né? O Palmeiras teve oportunidade lá. E escanteios, Palmeiras 8, LDU 6, natural, quem tá tomando uma paulada dessa acaba tendo mais escanteios mesmos. Beleza. E aí, no fim, o 3-0 ficou lá configurado uma paulada dessa em cima da LDU. Vamos falar. Abel Ferreira. O Abel Ferreira, para mim, foi muito mal ontem. Muito mal. Na entrevista coletiva, o Abel falou que o Aníbal... Ele falou a seguinte expressão: o Aníbal Moreno sentiu uma lesão depois do jogo contra o Flamengo. Atenção. Depois do jogo contra o Flamengo, ele estava no banco, mas não tinha condição de jogo. Ele estava machucado. Essa foi a resposta sobre o Aníbal Moreno quando ele foi perguntado por que o Emiliano Martins começou jogando. Tá? Foi titular. Vamos parar para analisar. Se ele me diz assim, o Aníbal sentiu aqui em Quito, a gente fez um treino, a gente fez um trabalho e o Aníbal Moreno se machucou aqui em Quito. Beleza. O cara viajou, iria ser aproveitado, machucou e ficou no banco ali, mas só para fazer número, ele não tinha condição de jogo. Beleza. Não foi isso que o Abel falou. O Abel falou que o Aníbal se machucou no jogo contra o Flamengo. Agora eu pergunto, se o Aníbal se machucou no jogo contra o Flamengo, ou seja, no Rio de Janeiro ainda, se o Aníbal não tinha condição de jogo, por que cargas d'água você leva um jogador de São Paulo para Quito, em vez de ficar em São Paulo se recuperando, se ele não tinha condição de jogo? E ainda leva para o banco de reservas. Assim, achei bem esquisita esse argumento do Abel. No fim, a entrada do Emiliano Martins, para mim, foi ruim. O Aníbal falhou no terceiro gol do Flamengo contra o Palmeiras. No terceiro gol do Flamengo no jogo de domingo. Ok, mas o Aníbal vinha melhor e é melhor do que o Emiliano Martins, que tá sem ritmo. O Aníbal protege muito melhor a zaga. Então, tá aí a escolha. O Abel tá se segurando que foi lesão. Eu acho muito esquisito que você levou de São Paulo para Quito um jogador que você já sabia que estava machucado e sabia que não tinha condição de jogo. Palavras do próprio. E sabia desde domingo, desde o jogo contra o Flamengo. Beleza. A outra opção do Abel, desculpa, essa opção é indefensável. A escolha do Veiga para esse jogo. E aí ele falou, o Veiga tinha uma missão,
proteger o 33 deles. O 33 deles é o Quiñones, que joga aberto como ala, fecha como lateral em alguns momentos, fecha como uma linha de 5 no momento defensivo e atua como ala pela esquerda. E o Veiga tomou um baile do Quiñones. O Quiñones e o Bryan Ramírez fizeram 2 em 1 em cima do Kelvin e depois em cima do Giai o tempo todo. E no primeiro tempo o Veiga não foi visto fazendo o que ele deveria fazer. E acho que para mim a decisão do Abel é uma decisão inexplicável. Porque o Veiga, que até melhorou em alguns jogos aí recentes, jogou bem contra o Vasco, contra o Juventude e tudo, mas é um jogador que hoje tem uma entrega física bem abaixo. Aí você escolhe o Veiga para botar para jogar na altitude contra uma LDU que faz uma carga, uma intensidade absurda. Então, para mim, uma decisão péssima do Abel. Eu não vou nem falar da entrada do Kelvin, muita gente criticando a entrada do Kelvin, tá? Porque eu não vejo tanta diferença assim defensiva do Kelvin pro Giai não, tá? Pra mim, o Kelvin é bem melhor do que o Giai atacando. Mas defensivamente, eu acho que eles estão mais ou menos ali. O pessoal trata o Giai como se ele fosse uma sumidade defensiva, não é isso. Não é isso. Tanto é que ele tomou um calorzinho ali no começo do segundo tempo, não tomou mais porque a própria LDU passou a administrar. Então assim, eu nem boto isso na conta do Abel. Mas é bem verdade que o Kelvin fez uma partida horrorosa. O Kelvin talvez tenha sido o pior em campo. O pior no jogo pra mim é o Abel Ferreira. Em segundo é o Kelvin. Mas eu nem boto isso na conta porque na minha concepção não tem muita diferença do Abel pro Giai, do Kelvin pro Giai. Curiosamente, o Abel também foi lateral direito, né? Mas pra mim não tem muita diferença do Kelvin pro Giai defensivamente não, tá? E ainda mais, sem a ajuda do Veiga na frente, o Giai teria sofrido basicamente a mesma coisa que o Kelvin sofreu. Então eu nem boto isso na conta, eu não boto. Mas muita gente criticando o Abel pela escolha do Kelvin no lugar do Giai. E tem que criticar mais o Abel ainda, por quê? Porque era pra mexer com 20 minutos, irmão. Com 20 minutos, com 15 minutos, o estrago era perceptível. Com 15 minutos, você vendo, com 15 minutos, com 10 minutos, já dava pra ver o seguinte, que Martínez e Andréas de segundo volante, ia dar merda. Com 10 minutos dava pra você perceber. E aí é dever do treinador, ainda mais um treinador excelente como é o Abel, ainda mais um treinador que conhece o Palmeiras como ninguém, com 10 minutos era pra trocar. Com 10 minutos era pra... O Aníbal não tinha condição? Diz o Abel que o Aníbal não tinha condição. Ok. Com 10 minutos era pra tirar o Fux do banco e botar o Fux de volante. Você tira o Veiga, abre o Vitor Roque ou o Flaco ali mesmo, ou mete 3 zagueiros e adianta o Kelvin pra outra linha pra fazer um 3 zagueiros com Piquerez e Kelvin como alas. Recua o Flaco, com 10 minutos era pra você fazer isso. E ele não fez. O Abel dobrou a aposta nas escolhas dele. Isso é inaceitável para um treinador que conhece o clube. Ele deveria ter mexido com 10 minutos. Qual é o problema de mexer com 10 minutos? Ah, não queima o jogador? Pior do que queimar o jogador é você tomar 3-0 no lombo. No primeiro tempo. A última vez que o Palmeiras tinha tomado 3-0 no primeiro tempo, 3 gols, 3-0 não. A última vez que o Palmeiras tinha tomado 3 gols no primeiro tempo, tinha sido lá no 4-3 em cima do Botafogo no Newton Santos, lá no final de 23. Aí o Palmeiras tomou 3 gols do Flamengo no primeiro tempo, domingo, e tomou 3 gols da LDU ontem. E o Abel sem mexer. Não dá pra entender por que o Abel não mexeu com 10 minutos do primeiro tempo. O cenário de desastre estava lá. E ele escolheu não mexer. O segundo tempo ali, já falei aqui, acho que a LDU perdeu uma boa oportunidade de fazer 4 ou 5, porque nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras continuava perdidaço. E aí fica o cenário 3-0, quinta-feira que vem, Allianz Parque. Cenário do jogo do Allianz Parque. Palmeiras precisa ganhar por 3 gols de diferença para ficar vivo na disputa de pênalti ou 4 gols
de diferença ou mais para classificar direto. O Flash Score preparou essa arte tem um tempinho já, dizendo aqui que o Palmeiras marcou 3 ou mais gols dentro do Allianz Parque nas últimas 7 partidas. Nas últimas 7 vezes que o Palmeiras jogou no Allianz Parque, com essa formação, com a dupla Flaco e Vitor Roque funcionando como duplo de ataque, o Palmeiras fez 3 gols em 7 jogos seguidos. Palmeiras pode fazer 3 gols na LDU? Claro que pode. A questão é fazer 3 gols, ser agressivo o tempo todo, sem tomar nenhum. Ainda mais num time que, para ser mais ofensivo, tem se exposto, tem sofrido mais risco. Então esse é o cenário. Contra uma LDU que tem jogado bem também fora de casa. A LDU fez um jogo muito honesto contra o Botafogo no Newton Santos. Não merecia ter perdido, acabou perdendo, mas não merecia. E a LDU sofreu um pouco, né? O Luciano perdeu um caminhão de gols lá, mas a LDU foi muito efetiva no jogo contra o São Paulo no Morumbi, inclusive ganhou o jogo, né? Ganhou as 2 contra o São Paulo. É possível o Palmeiras virar? É possível. Se tem isso daí, concordo com o Abel na entrevista coletiva. O Palmeiras já deu provas de que consegue voltar num duelo como esse. Consegue, tem qualidade, tem condição e tem confiança e tem entrosamento, coletividade para voltar. Mas é muito difícil. É muito difícil. Porque a LDU tem jogado muito bem no mata-mata, inclusive fora de casa. Jogou muito bem contra o Botafogo no Newton Santos. Contra o São Paulo sofreu um pouco mais. Então, é muito difícil. Você ter que entrar para fazer 3-0 ou 4 se quiser classificar direto, é difícil. Palmeiras tem algumas viradas importantes dentro do Allianz Parque na era Abel Ferreira. Mas a missão, como também tem algumas eliminações em Libertadores em casa para times piores do que o Palmeiras. Isso daí acho que está muito claro, né? Em 22, o Palmeiras era mais time que o Atlético Paranaense, eliminado em casa. Em 23, o Palmeiras era muito mais time do que o Boca Juniors e foi eliminado em casa também. Então, assim, é um jogo muito difícil. O Palmeiras já está eliminado? Não acho que já esteja eliminado, mas é bem difícil você ter que entrar para fazer 3-0 num time que tem se mostrado muito competitivo, como esse time da LDU, num belíssimo trabalho do Thiago Nunes. Vamos ver como é que vai funcionar e como é que o Palmeiras vai manejar o jogo de domingo à noite contra o Cruzeiro. Porque, em paralelo, o Palmeiras joga. Isso daí é um ponto até que eu falei nesse tweet aqui. Calendário. O Flamengo e o Palmeiras jogam no fim de semana pelo Brasileirão jogos enrolados. O Flamengo sai do Rio de Janeiro para ir para Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, no sábado à noite, e de Fortaleza, viagem para Buenos Aires. O Palmeiras, domingo à noite, tudo bem que é em casa, joga contra o Cruzeiro, terceiro colocado do campeonato, brigando os 3, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, de trás para frente, do terceiro para o primeiro, brigando pelo título brasileiro. Enquanto isso, os 2 adversários do brasileiro não jogam. O Racing não entra em campo na Argentina porque tem eleições distritais, eleições lá de congresso na Argentina, então não vai ter jogo. O Racing não joga, vai descansar. E a LDU também não joga pelo Campeonato Equatoriano. Por quê? Porque a federação local, para ajudar na preparação da LDU, adiou os 2 jogos da LDU antes de enfrentar o Palmeiras. A LDU não jogou no fim de semana, antes do jogo de ontem. O jogo foi adiado para a LDU pensar só na Libertadores, e também não joga no fim de semana, iria enfrentar o Independente Del Valle fora de casa. Esse jogo também foi adiado para a LDU focar na preparação para o jogo da volta contra o Palmeiras. Então, nessa hora, o calendário do futebol brasileiro, né, que a gente bate nessa tecla, joga contra também. A LDU vai estar descansadinha e o Palmeiras vai ter que enfrentar o Cruzeiro. Precisa ver como o Abel vai manejar esse time. Vai poupar? Vai poupar todo mundo? Vai poupar alguns? Ou vai entrar 100% contra o Cruzeiro, para depois ter que entrar 100% contra a LDU? Que aí o Palmeiras iria para o 4º jogo seguido com todo mundo corda esticada. Jogaram todos os titulares contra o Flamengo, todos os titulares contra possível, né? Todo mundo que estava à disposição contra a LDU. Se jogar titular contra o Cruzeiro e contra a LDU, serão 4 jogos seguidos corda esticada. Então, assim, o Abel precisa manejar isso. No fim, um desastre
do Palmeiras em Quito e tem muito desse desastre na conta do Abel Ferreira, que é um excelente treinador, tem o Palmeiras na mão, é capaz de montar um Palmeiras para classificar e aí dar a volta por cima, mas essa derrota, essa paulada em Quito tem muito de responsabilidade das decisões do Abel Ferreira. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo e baixa lá. Baixa não, clica no link que tá lá para você comprar, adquirir os seus produtos da GoCase, mochilas, bolsas, garrafas, copos, capinha de celular, cabo de celular, tudo isso oficial, licenciado do seu clube. Você pode botar dinheiro no bolso do seu clube comprando esses produtos da GoCase, que é parceira aqui do canal do VSR, por isso te dá desconto. GoVSR, só botar lá no link que está no primeiro comentário fixado ou ir direto nesse QR Code e você adquirir o seu produto, você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!